Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aqui com mais um vídeo sobre análise de fundos imobiliários. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, de venda ou de negociação. É apenas uma análise dos principais indicadores, ok pessoal? E também lembrando, se você aproveitando e já dizendo, se você assistiu o vídeo e gostou, deixe seu curtir, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, tá ok pessoal? Então vamos lá à análise do fundo imobiliário. Hoje nós vamos falar sobre o fundo BBPO11, tá ok? Que é o BB Progressivo Fundo de Investimento Imobiliário. É um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são destinados com propriedades do segmento bancário, ou seja, é um fundo destinado à aquisição de imóveis que terão uso pelo setor bancário, tá ok? Então ele administra esses imóveis, o setor bancário faz a locação desses imóveis e o fundo recebe rendimentos pela locação desses imóveis, tá ok? É um fundo com uma liquidez diária de aproximadamente 22.500 negociações. O último rendimento pago foi R$ 1,06, tá ok? O que dava aproximadamente na época 0,62 de retorno sobre o valor da cota, tá ok? A cota estava sendo negociada a aproximadamente R$ 170. O fundo tem um patrimônio líquido de 1,6 bilhão, um patrimônio líquido expressivo, com um valor patrimonial de R$ 102,43. Como a gente pode ver, também é um fundo que, assim como a maioria dos fundos imobiliários no ano de 2019, sofreu uma forte valorização, o que fez um descolamento do preço de cota e do valor patrimonial. A rentabilidade no mês foi de 8%. Isso aqui é a variação do preço da cota, tá ok? Então ela variou positivamente cerca de 8%. E um preço sobre o valor patrimonial está na casa de 1,6. Bom, vamos olhar aqui os gráficos. Vamos olhar aqui o gráfico dos últimos 12 meses, pessoal. Então, a gente tem lá no começo de janeiro de 2019, o fundo estava sendo negociado com um valor de cota aproximadamente em R$ 140. E agora no começo de 2020 está na faixa aí dos seus R$ 170 por cota, tá ok? A gente pode ver que também houve uma valorização, talvez não tão grande quanto outros fundos, mas principalmente aqui a partir de outubro também teve uma forte valorização aqui do fundo, que a gente pode estar percebendo, tá ok? Então, razão social, BB Progressivo Fundo Imobiliário, Fundo de Investimentos Imobiliários, constituição do fundo 30 de setembro lá de 2011, mais de 15 milhões de cotas emitidas, um valor de patrimônio inicial de mais de 1,5 bilhão e o valor inicial da cota R$ 100, tá ok? Investidores em geral, é do segmento de lajes corporativas, uma taxa de administração de 0,28% ao ano sobre o PL contábil do fundo. Veja que é um valor bem baixo até do que nós vimos aqui de outros fundos de taxa de administração. Não cobra nenhum outro tipo de taxa. Aqui alguns dados gerais falando sobre a política de investimento adotada pelo fundo, né? Pela administradora. Como você pode perceber, é basicamente um fundo que investe em imóveis que serão utilizados pelo setor bancário, em específico pelo Banco do Brasil. Bom, o último retorno por cota foi de R$ 1,05, o que dá aproximadamente um percentual em relação ao valor da cota atual de 0,62%. Acumulado nos últimos 12 meses, nós temos aí um retorno percentual em relação ao valor de cota
acumulado de 7,33%, tá ok? E aqui nós podemos ver a evolução dos dividendos. A gente pode ver que ele vem numa crescente desde 2012, ano após ano, nós temos aqui uma crescente que agora chegou em 1,06, com um ou outro pagamento maior, mas que isso certamente é algo fora da curva, tá ok? Nós podemos ver aqui o percentual em relação ao valor da cota, que ele vem aqui com uma leve queda, não muito grande, desde 2016. Isso deve-se, claro, à valorização da cota, né? Bom, aqui alguns indicadores. Bom, valor patrimonial praticamente estável, certo? Pouquíssima variação. Lá de janeiro de 2016, um pouco abaixo do 100, né? E agora um pouco acima do 100. Isso demonstra que a administração do fundo é bem estável. Bom, o fundo ele apresenta 64 ativos em 14 estados. Aqui está a lista dos estados, tá ok? E por que ele tem tantos ativos em tantos estados? Bom, como nós já vimos, é um fundo que ele compra e administra ou constrói, né, imóveis para o setor bancário. Nesse caso, nesses 64 ativos estão prédios da área administrativa do setor bancário, mas também agências bancárias. Então, esse número expressivo de 64 ativos muitas vezes representa agências e prédios administrativos do banco, tá ok? E 14 estados, porque é um banco nacional, então ele tem presença em todos os estados brasileiros. E o fundo já está com participação em 14 estados com seus 64 ativos, tá ok? Agora a gente vai olhar aqui, antes dos imóveis, nós vamos olhar aqui, a ocupação física. É 100%, pessoal. Todos os imóveis administrados pelo fundo estão ocupados pelo banco. Então, 100% de ocupação física e não tem vacância financeira nem vacância física, uma vez que é um banco público, né, pessoal? Então, há de se esperar que ele seja um dos últimos a dar calote, né? Bom, no caso aqui, o fundo ainda não, pelo que nós temos acesso, ele não disponibilizou aqui há alguns meses o relatório gerencial. Vamos olhar os imóveis de maneira básica por aqui para a gente ter mais ou menos a situação onde eles estão localizados e sua metragem, tá ok? Eu não vou detalhar um por um porque são muitos imóveis, como nós vimos são mais de 60 imóveis, mas vamos passar rapidamente para a gente poder ver o imóvel, a localização e a metragem, tá ok? Então vamos lá. Aqui nós temos basicamente o nome básico do imóvel, né? Então você pode ver que é Agência Afonso Pena, Agência Aldeota, Agência Moema, Agência Niterói. Então por aqui a gente pode ver se é agência ou não. O endereço, o bairro, né? O endereço, rua, bairro, cidade e a área bruta alocável. A gente pode ver que são agências em áreas valorizadas, né? Então você tem, por exemplo, aqui em Moema, em Indianápolis, Niterói, e agências com uma metragem grande, 2.300 metros quadrados, 4.000 metros quadrados, 8.000 metros quadrados, tá ok? Então vocês podem ver que é uma série de agências bancárias, todas locadas, tá ok? Para o BB Banco do Brasil. Bom, aqui já vamos um ponto de discussão. Muita gente pode dizer que mas esse fundo ele é arriscado porque o futuro dos bancos é digital, né? É uma tendência à diminuição das agências físicas dos bancos. Então esse fundo pode representar algum risco? Olha, sim e não, né? Os bancos físicos, as agências físicas, elas não vão terminar do dia para a noite, tá certo?
Depois eu vou tentar buscar o relatório gerencial, onde provavelmente lá diz quanto tempo de contrato, a média, né, a média do tempo de contrato desses imóveis, qual é o índice de reajuste e quando que vai ter reajuste. Certamente esses contratos eles terão prazos a ser cumpridos, tá ok? E se o banco ele encerrar, quiser antecipar a entrega do imóvel para o fundo, certamente o banco vai ter que pagar algum tipo de multa. Então, a administração do fundo, ela sempre vai estar informando se isso vai acontecer ou não. Como a gente pode ver aqui, são agências, como eu disse, de grande porte, tá certo? Em locais estratégicos. Esse tipo de agência, ele demora mais para ser, digamos assim, desativada pelo banco. Talvez uma outra agência de bairro ela vá sendo sim substituída por serviços digitais. Mas isso não vai ser do dia para a noite, não vai ser algo que amanhã acabou a agência física. Não vai ser assim. Então é um fundo que ele apresenta um bom, digamos assim, inquilino, né? Que um dos maiores bancos do Brasil. Tem imóveis expressivos, como a gente pode ver com áreas expressivas. Veja aqui, por exemplo, a Agência dos Tamoios, né, no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais de 14 mil metros quadrados. Então, o que acontece? Mesmo que o banco passe por uma reestruturação de negócios, que ele foque no digital, o fundo, ele estando bem administrado, ele vai saber gerir isso, tá ok? E a pessoa vai ter tempo de ou ter um prazo maior para retorno em dividendos ou uma negociação de valorização de cotas. Lembrando que nós vimos que em 2019 o fundo já passou por uma forte valorização, tá ok? Então, pessoal, esse daqui, basicamente, vamos terminando aqui os imóveis do fundo BBOP11, tá ok? E como a gente pode perceber aqui, ó, já são prédios administrativos ocupados pelo banco, ó. Áreas brutas locáveis enormes também, mais de 14 mil metros quadrados, tá ok? Então, como eu disse, depois se eu conseguir trazer o relatório gerencial, eu trago e faço um vídeo extra só do relatório gerencial do fundo, mas esse daqui foram os principais indicadores do BBPA11. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação. É para a gente analisar os principais indicadores. E agora, deixem aqui nos comentários. Vocês conheciam o fundo BBPA11? O que vocês acham? É um bom fundo para 2020? E qual a perspectiva de vocês? Por ser um fundo que está ligado a bancos, imóveis e agências físicas bancárias, pode ter oscilação? Qual que é a perspectiva desse setor? Deixem aqui nos comentários, tá ok? E lembrando, se você assistiu o vídeo até aqui, curtiu e gostou, deixa o seu like, curte, compartilha. E se você não está inscrito, por favor, se inscreva no canal, isso ajuda bastante, tá ok? E não perca os próximos vídeos de análise de fundos imobiliários. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Tchau.